Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados UML. E nesta aula nós daremos continuidade à aula anterior, então falaremos ainda um pouco mais sobre os nossos diagramas. Bom, aqui nesta aula nós iremos nos adentrar, iremos nos aprofundar um pouco a mais sobre quais as diferenças entre os diagramas que fazem parte do grupo estrutural para os diagramas que fazem parte do grupo comportamental, beleza? Os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais são duas categorias ou dois grupos principais dos diagramas de modelagem de dados unificada. Cada um desses grupos possui a sua própria função e próprio foco na representação de sistemas de software, tá bom? A seguir, as principais diferenças entre os dois tipos de diagramas, ou seja, a diferença entre os dois grupos existentes, tá bom? Então, falando um pouco a respeito sobre os diagramas estruturais. Qual é o foco dos diagramas estruturais? Os diagramas estruturais se concentram na representação da estrutura estática do sistema, ou seja, nos elementos estáticos e as suas relações do sistema. Eles representam principalmente a organização dos elementos no sistema, como classes, objetos, componentes, pacotes e seus relacionamentos. Então aqui adentra um pouco do que eu já comentei na aula anterior. Então, quando nós falamos de diagramas estruturais, nós sempre pensamos naquilo que é fixo, ou seja, naquilo que está estático, né? Dei até a vocês o exemplo de um alicerce de uma casa, onde para que haja a casa existe a necessidade de um alicerce. Da mesma forma, para quando há um sistema, existe a necessidade de uma estrutura. Quando nós vamos fazer a ilustratividade dessa estrutura, nós usamos os diagramas estruturais, né? Então, fazemos ali as representações estáticas, né? Acabei dando o exemplo lá do banco de dados para vocês, fazendo um pequeno comparativo, né, em relação a tabelas. Então, é mais ou menos dessa maneira no qual nós vamos abordar os estruturais. E aí, os diagramas que fazem parte deste grupo são os diagramas de classe, diagramas de objetos, diagramas de componentes, de implantação, diagramas de estrutura composta, dentre alguns outros, fazem parte deste grupo. E aí a sua utilização no contexto geral, usados para descrever a estrutura do sistema, mostrando os componentes principais e as suas relações, fornecendo uma visão estática. Então aqui a gente está falando de uma visibilidade global. Quando que eu vou utilizar diagramas estruturais? Utilizar diagramas estruturais quando eu estiver fazendo o escopo, o desenho do meu sistema. Quando eu fizer a parte de arquitetura, quando eu entrar para a parte de engenharia, quando eu estipular como vai ser o banco, como vai ser a infra, como que vai ser a comunicação. Então, os diagramas estruturais têm este conceito. E aqui nós temos um organograma, até puxando um pouco do que nós citamos na aula anterior, né? Então, temos aqui um organograma com uma ramificação hierárquica do diagrama no contexto geral. Dentro do diagrama existe o grupo estrutural e abaixo do estrutural tem todos os diagramas pertinentes ao grupo. O único diagrama que não foi mencionado no texto anterior, se eu não me recordo mal, foi o diagrama de perfil, beleza? Agora falando um pouco sobre os diagramas comportamentais, quais são os focos desses? Concentram-se nos aspectos dinâmicos do sistema, ou seja, no comportamento e interação entre os elementos do sistema em um tempo de execução. Eles representam o comportamento e a interação entre objetos ou componentes, mostrando como eles se comunicam e se comportam em diferentes situações. Então, quando eu estou falando em comportamental, eu estou adentrando muito em interação. Beleza? Como que se porta, como que funciona, o que que acontece, quais são os resultados, quanto tempo leva. Então, os diagramas que são pertinentes a esses são os diagramas de caso, ou chamados de caso de uso, diagramas de sequência, de atividades, de comunicação, de estado e entre alguns outros, tá bom? E aí a utilização geral desses diagramas
são para descrever o comportamento do sistema, mostrando como os elementos interagem e respondem a diferentes estímulos ou eventos. Então, aqui é quando nós fazemos a ilustração de um usuário fazendo acesso, utilizando, destrinchando e estressando não só um sistema, mas uma ferramenta, um serviço, uma funcionalidade, um módulo ou quaisquer outras coisas que estejam sendo desenvolvidas, tá bom? E aqui nós temos um outro organograma com a visão agora apenas dos diagramas comportamentais, tá bom? E aqui, se eu não estou enganado, o único diagrama que não está adentrando é o diagrama de estado de máquina, tá? Ou máquina de estado. Mas isso é independente. Aqui no texto, o que eu acrescentei foram os mais conhecidos, os mais utilizados. Isso aí também é variável de conhecimento de profissional para profissional, de empresa para empresa, cultura para cultura, equipe para equipe, mas na maioria dos casos, 80 a 90%, são esses os quais eu fiz as citações, tá bom? Dando continuidade, vamos entender aqui então as principais diferenças entre as estruturas e os comportamentos, tá bom? Os diagramas estruturais representam a estrutura estática do sistema, enquanto os comportamentais descrevem o comportamento dinâmico do sistema. Pessoal, aqui tem duas palavrinhas-chave, né? Então estamos falando de estático e dinâmico. Tudo que é estático não mexe, tudo que é dinâmico mexe. Tudo que é estático permanece, tudo que é dinâmico se modifica. Então, quando eu estou falando em estático, eu estou falando em estrutural, e quando eu estou falando em dinâmico, eu estou falando em comportamental. Mais uma vez, caderninho e caneta na mão para vocês anotarem isso daqui. Elementos representados, olha só, os diagramas estruturais lidam principalmente com classes, objetos, componentes e seus relacionamentos, enquanto os diagramas comportamentais se concentram nas interações, eventos e fluxos de controle entre esses elementos. Lembra que na aula anterior nós falamos que existiam 3 grupos? Fluxos, estruturais e comportamentais. Digamos que os diagramas de fluxos, eles também se enquadram dentro dos diagramas comportamentais, tá bom? Então aqui as diferenças entre esses. Lembrando que quando eu falo em estrutura, citando mais uma vez, é quando eu estou a fazer uma solução para um problema, para uma dor, para uma causa. Quando eu falo em comportamento, é quando eu vou destrinchar, estressar e exibir ou mostrar quais são ações daquilo que eu acabei de efetuar, daquilo que eu acabei de desenvolver. As visões entre estático e dinâmico. Enquanto os diagramas estruturais oferecem uma visão estática do sistema, os diagramas comportamentais fornecem uma visão dinâmica, mostrando como o sistema se comporta e interage em diferentes cenários. Ambos os tipos de diagramas são fundamentais para uma representação abrangente de um sistema de software, oferecendo diferentes perspectivas que são complementares para entender completamente a estrutura e o funcionamento de um sistema. Então, mais uma vez, quando eu vou utilizar diagramas estruturais? Quando eu estou na fase inicial do meu projeto, onde eu preciso fazer o levantamento dos requisitos, onde eu preciso fazer o mapeamento das dores atuais, das necessidades atuais, onde eu preciso fazer o mapeamento de uma suposta solução para essas dores. Então, aí quando eu estou falando na solução, eu não estou falando apenas no sistema, mas onde ele vai ser alocado, quais vai ser os meios de tráfego de informação ou de comunicação, e entre outras informações, né? A arquitetura no contexto geral, beleza? Agora, quando eu tenho um produto, uma funcionalidade, um módulo já desenvolvido, eu vou adotar a usabilidade dos diagramas comportamentais, que aí vai me trazer dinamismo. Eu vou conseguir estrinchar e estressar a ferramenta, a funcionalidade, o produto, seja o que for, e conseguir mostrar de uma forma ilustrativa o que acontece com determinadas ações, o que acontece com determinadas navegações, quais são os tempos que nós temos entre esses percursos. Então, existe aqui o lance da direção, né? Por onde começa, aonde percorre e por onde termina, tá bom? E aí nós temos o organograma com uma ramificação completa, né? Então, as ordens aqui. Então, nós temos o diagrama UML no contexto geral. Dentro dos diagramas UML, nós temos 2 grupos, estruturais e comportamentais. E dentro desses grupos, nós temos ali os tipos de diagramas específicos, tá bom?
Então, o que é importante de anotar, ressaltar, entender e praticar? Entender as diferenças entre os diagramas comportamentais e os estruturais, tá bom? Uma vez que vocês entendem isso, vocês conseguem subentender onde e quando cada um desses tipos de grupos de diagramas seriam bem representados. E uma vez que você consegue distinguir onde os grupos eles são bem representados, aí basta você escolher o melhor tipo de diagrama para fazer a ilustração devida de acordo com a necessidade, com o momento propício, a ocasião e etc, beleza? Pessoal, eu vou me despedindo por aqui até para a aula não se estender tanto. Espero que vocês estejam entendendo e principalmente que vocês estejam gostando. Me despeço por aqui, fiquem com Deus, até breve.